Hoje estamos conversando com o professor Túlio Ribeiro. Ele é economista de formação, com mestrado em História Social e atualmente ele cursa doutorado em Ciências para o Desenvolvimento na Universidade Bolivariana da Venezuela, em Caracas. Isso, muito bem. Então, o Túlio recentemente lançou um livro intitulado A Política de Estado sobre os recursos do petróleo, caso venezuelano. Foi lançado em 2016. Túlio, por que esse título, né? Qual é a questão desse título? Olha, esse título se deve à ascendência do petróleo em relação a toda a geopolítica mundial, tanto no passado como atual. O Estado sempre foi convocado a beneficiar a atividade que é a maior em escala de produção, é a maior em valores de produção e a maior em lucratividade. Então esse tema veio encaixar na medida que o Estado ele sempre cria as condições para essa atividade se desenvolver onde ela se faz presente. Ela só pode se fazer presente onde tem reserva de petróleo. Na Inglaterra ela se desenvolve a partir da escolha do governo inglês em substituir a energia do carvão na iminência da Primeira Guerra pela utilização do óleo. Então é esse Estado que permite essa condição. E esse tema, a geopolítica do petróleo, né, tem a ver com a sua formação, com a sua trajetória profissional? Qual é a relação desse tema com a sua profissão, com a sua escolha, né? Você estudou esse tema no mestrado? Na verdade, o livro é oriundo do seu mestrado, né? Uma parte dele é oriundo do meu mestrado. Eu posso dizer que o petróleo é tão importante para o mundo, ele está tão inserido no nosso cotidiano, que o petróleo se apresenta para qualquer pessoa. Mas para mim, chegou através do meu conhecimento de economia e pelo o poder que o petróleo acende sobre as economias desenvolvidas. Na verdade, a maioria das economias desenvolvidas demandam petróleo. E a maioria das reservas de petróleo no mundo estão em países em desenvolvimento. E essa relação entre os países demandadores de petróleo, de energia, por aqueles que fornecem petróleo, é uma temática que me encantou e me permitiu aprofundar. O petróleo está em todos os níveis do nosso cotidiano, na nossa vida. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Onde a gente pode encontrar petróleo? Olha, o petróleo ele está no plástico, ele está no remédio, ele está obviamente no combustível que nós conhecemos mais no nosso dia a dia, ele está nas engrenagens da máquina, de qualquer indústria, mais ampla que seja a questão da atividade. Até informática, né? A questão de informática utiliza muito produtos que advêm do petróleo. Por que o petróleo é tão importante? Porque ele não se fecha em si só. Ele é insumo, ele é fornecedor, ele é um produto primário para outras atividades. Entendi. E o caso da Venezuela, como é que ela entraria nessa questão da geopolítica mundial do petróleo? Como é que surge a Venezuela? O petróleo ele tem, eu acho que 3 alicerces. Um é o começo do petróleo, a exploração na Pensilvânia, em 1859, com o Coronel Drake, que é o primeiro poço de petróleo que foi utilizado. E depois a formação da Standard Oil, que é a maior companhia do mundo, que depois ela se torna tão grande que vai ser desmembrada por um processo na comarca de São Luís, por dumping, por pressão econômica, mas mesmo desmembrada ela vai dar origem a grandes companhias hoje, como a Chevron, a Nossa Esso, a Castrol e outras. Então o petróleo também tem um braço no Oriente Médio, que começou com apenas 20 mil libras, que é quando o William Darcy compra de um sheik árabe o direito da exploração, em 1901. E também existe o petróleo russo, que começa no Cáucaso e que depois vai se juntar com uma grande companhia holandesa, Dutch Oil, para se formar a nossa Shell de atualidade. Então o petróleo ele tem toda essa linha. A Venezuela se insere com uma necessidade dessas companhias de petróleo e do capital desenvolver novos mercados. Um exemplo mais plausível é que quem descobre petróleo na Venezuela, que é o George Reynolds, é o mesmo que descobre o petróleo na Pérsia. Então é esse canal
esse capital que vai oriundo dessas 3 primeiras fontes de petróleo mundiais para chegar na Venezuela. A desconfiança é tão grande quando chega a Venezuela pelo que o capital tinha passado no México, que quando os primeiros investimentos chegam na Venezuela, as 2 refinarias são montadas em Aruba para refinar o petróleo que é da Venezuela pelo receio desse capital sofrer um processo de estatização que ocorreu com a Revolução Mexicana. Algumas pessoas não sabem, mas a Venezuela hoje é a maior reserva de petróleo tradicional. Ela tem 296 bilhões de reserva. Se você fizer uma conta fácil, daria para 100 anos, 120 anos de reserva para o que ela tem de produção hoje em dia, em torno de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Túlio, seria interessante você discutir a questão da nacionalização e globalização do petróleo, essa relação. Se você remontar o início da industrialização do petróleo, você vai perceber que o capital sempre aplicou para extrair aquele petróleo. Então, na verdade, você produz o petróleo para entregar em outros mercados consumidores. Isso por si só, Vicente, já é um indício da globalização. Só que o petróleo cresceu tanto de importância para o mundo, de valor, que em vários países passou a nacionalização. Irã, Iraque, Arábia Saudita, o Brasil vai fazer em 53, Indonésia, que é um país também importante na área de petróleo. E existe uma questão até do que é nacionalização ou estatização. Nacionalizar, isso eu coloco até no livro, faço uma questão nisso no capítulo meu, é diferente de estatizar. Você nacionaliza para você criar condições que empresas nacionais atreladas a outras empresas que têm a tecnologia, que têm o capital para produzir. Mas o Estado deter o poder de decisão só em alguns países. Por exemplo, na análise da nossa pesquisa de outros historiadores, economistas, o petróleo venezuelano foi estatizado em 75, por Carlos André Pérez, mas na verdade a PDVSA só se direciona de controle mesmo estatal, não no papel, porque ela já estava desde 75, mas o controle de um presidente estatal a partir de 2003. Mas o petróleo tem tanta importância, necessita de tanto capital, que é muito difícil que uma atividade por si só se desenvolva em vários países diferentes, apenas com capital privado ou apenas com capital estatal. O caso da Venezuela seria o caso do petroestado, como você colocou? A questão, sim, é um petroestado no sentido que mais de 90% da receita do Estado ou a receita da exportação, uma coisa não anula a outra, vem do petróleo. Mas a Venezuela ela tem uma escolha de utilização da renda petroleira diferente do Irã, da Arábia Saudita, que é um reinado, do Iraque, da Indonésia. São países distintos. Elaborar uma teoria, já houve tentativa que o petróleo leva a um tipo de país e todos os petroestados são iguais, eu discordo disso, porque cada país tem anuências, né? A questão do petroestado é que é um modelo rentista. Esses países que têm acesso ao petróleo, eles têm uma facilidade maior de ter recursos do que outros países que precisam desenvolver atividades e têm etapas mais longas de produção e realização da venda da mercadoria para transformar em capital do que uma atividade que é explorar, retirar e vender. Você que falou da questão do nacionalismo, eu fiquei pensando no caso da Petrobras na década de 50 e da Venezuela. Como é que se inseriam essas duas empresas na América Latina? Teria uma comparação ou tem uma diferenciação? Eu acho que esse é um ponto importante que vocês colocaram. A Venezuela ela vai ser tão importante para a produção de petróleo porque quando houve a crise de 73, uma crise da guerra Israel e a questão árabe, que a Venezuela vai fornecer ao mundo um petróleo que alguns países do Oriente Médio não estavam dispostos a entregar aos países desenvolvidos
pela necessidade de aumento de preço. A Venezuela, apesar de estar e é formadora da OPEP, ela, durante a época de 58 a 98, muitas vezes ela fura as cotas e vende o petróleo mais barato. Então, a importância da Venezuela tem ela, na verdade, é um país que atua como regulador da oferta de petróleo mundial. E isso tem muito a ver com o nosso Brasil. Se você perceber, o nosso petróleo tem um custo de extração maior do que o da Venezuela. O petróleo, muitas vezes, saía por frestas, né? A profundidade do petróleo venezuelano é muito pouca, ao passo que no Brasil, a necessidade de pesquisa é muito grande. Então, se a Venezuela oferta muito petróleo, dificulta a gente, como filhos do Brasil, né, de produzir um petróleo com preço adequado que o mercado está disposto a pagar. Tem um tema interessante e importante para a gente conversar, que são as fontes alternativas ao petróleo. Quais seriam, se já há uma discussão hoje em dia, e a sua aplicabilidade, viabilidade financeira? Forças de energia alternativa existe. Existe a energia eólica, que é a energia tirada do vento através de motores que giram com a velocidade do vento. Você tem energia elétrica, você tem um carro de hidrogênio, você tem várias opções de energia. Mas essas opções de energia, elas funcionam, para o público entender melhor, com pesquisas separadas, né? É muito caro, né? É muito caro e no sentido de elas serem pesquisas separadas, elas não se complementam, então ela não tem interligação. Como o petróleo tem, né? Como o petróleo tem, que pode ser usado em tudo. Se você apontar hoje uma grande concorrência do petróleo, é dele mesmo, vou explicar. É do petróleo, existe o petróleo tradicional, que nós falamos até agora, e o petróleo não tradicional, mais conhecido com 2 pontos aí que são mais mostrados ao mundo, né? O gás de xisto nos Estados Unidos, naquela região central, centro-oeste dos Estados Unidos, no Texas, que também é onde tem o petróleo tradicional, e as areias betuminosas de Alberta, que é uma região no sul do Canadá, próximo ao estado de Montana, nos Estados Unidos. Essas 2 fontes de energia, e falam em uma capacidade desse petróleo não tradicional ser 3 vezes a reserva do petróleo tradicional, elas fizeram essa situação da queda do petróleo em 2016, começada em 2015 ainda, por uma grande oferta desse tipo de petróleo. Agora, existe uma preocupação, principalmente na questão ambiental, né? E eu vou me reportar de uma forma mais simples possível, que o gás de xisto, que é um petróleo que está dentro de pedras, a pouca profundidade do solo, mas ele precisa ser partido, e nesse processo chamado de craqueamento, ou fracking, como os ingleses chamam, ele utiliza produtos químicos. O impacto ambiental é ainda pior do que o tradicional. Exatamente, né? O impacto ambiental de você poder ter de quebrar essa pedra está abaixo, muitas vezes abaixo de lençóis freáticos, pode gerar uma contaminação muito grande. Quanto tempo você imagina que a gente vai usar o petróleo, vai continuar explorando poços de petróleo no mundo? Quanto tempo? Você acha que vai ter muito petróleo por muito tempo? Eu acho que ainda temos aí, para o petróleo tradicional, uns 100 anos de petróleo, 120 anos. É só a Venezuela, computada o petróleo tradicional, que a Venezuela também tem o petróleo não tradicional na faixa do Orinoco, que é uma região central da Venezuela, ela tem 296 bilhões, né? Então, é um consumo de 90 milhões de barril diário para 296 bilhões de reservas só na Venezuela, 276 no Irã, 280 na Arábia Saudita. Falam que a Rússia já tem reserva na faixa de 150 bilhões. Nosso Brasil... Até no polo, né? Até no gelo eles vão tirar. Estão olhando a Groenlândia, né? Tem na parte da Escócia, que é os mares do norte, né? Você falou
de outras formas de energia e tal. A questão do álcool no Brasil, que foi uma grande questão na década de 1980, que permanece ainda. Sim. A questão do álcool, existem 2 pontos que eu vejo bem interessantes e que foi um embate muito forte, inclusive de líderes mundiais, né? É a questão de que quanto a gente deve utilizar da nossa terra para produzir energia e não alimentos, né? A gente já está com 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E quanto nós vamos ter? Qual a necessidade? Eu acho que o álcool tem esses dois problemas. A questão da terra, com o fornecimento de alimento, e a questão de tipo de financiamento do projeto de álcool, na medida que não gera nem trabalho em condições mínimas para o trabalhador e também não gerou uma diversificação da indústria. E o carro flex, gasolina e álcool é um carro muito locado para o nosso Brasil. Ele não se desviou. Você não vê o carro flex álcool na China, a não ser produzindo na China para nos vender, na França, na Inglaterra. Então eu acho que o álcool aí não deu uma condição de gerar uma opção mundial. Como as outras fontes de energia ainda não deram, mas com a tecnologia pode chegar. A questão também que eu pensei, que é a questão do petróleo que tem na região amazônica. É verdade que tem poços. Não existe ainda uma comprovação de volume considerável. E se você coloca que ele vai concorrer com o petróleo tradicional, que tem uma reserva muito grande no mundo, o petróleo não tradicional, que você tem uma tecnologia muito forte no Canadá, nos Estados Unidos, eu não acredito neste momento, a não ser que haja algum descobrimento, que haja um petróleo viável, de volume grande na Amazônia. Só uma questão de curiosidade mesmo, né? O machismo, né? A futurologia. O que você acha se não conseguirem descobrir uma fonte alternativa que seja tão importante, né? Que seja tão... que de alguma maneira atenda a todas as nossas necessidades, né? Todas as pessoas do mundo. Se não descobrir, o que você acha que pode vir acontecendo? O ser humano tem que mudar um pouco o modelo dele de vida, né? De utilização dessa energia, né? E a quantidade de energia e para que ele está utilizando. Essa é uma questão crucial, né? Nós só precisamos de tanto petróleo no transporte, que é uma parte da utilização do petróleo, como nós já falamos, porque nós construímos moradias distantes para a utilização desse transporte de carro. Só estou dando um exemplo. Agora imagine se nós concentrássemos mais e tivéssemos um sistema de transporte público mais eficiente, com utilização de menos energia e mais pessoas sendo transportadas por esse sistema de transporte. A gente precisaria de menos petróleo. Eu acho que isso é uma grande questão. Agradecemos a presença do professor Túlio Ribeiro no portal Entre Conexões e gostaria de saber onde podemos encontrar o seu livro. Obrigado, Vicente. Obrigado, Vicente. Nós que agradecemos. Obrigado a Entre Conexões, que é um canal que vai permitir o conhecimento tanto para as pessoas mais especialistas como aquelas pessoas que querem uma temática mais geral. É uma oportunidade para mim estar aqui, estou muito orgulhoso. O meu livro, A Política de Estado sobre o Recurso do Petróleo, o caso venezuelano, é meu segundo livro. Ela me trouxe uma grande felicidade, porque as grandes redes estão comercializando meu livro. Está na Amazon.com, Saraiva.com, A Travessa, Livraria Cultura, grandes redes como a Lojas Americanas, Shoptime. Eu agradeço esses parceiros. Também. Além da editora Pilares, que me deu o prazer da produção desse livro, editorapilares.com.br, você pode comprar diretamente com a editora. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, gostei, me senti à vontade e falar um pouco do que eu sei. Agora eu vou ligar no Entre Conexões para aprender o que eu não sei.